Em uma entrevista a um podcast, o candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou que Lula está em processo de bidenização, se referindo ao antecessor de Donald Trump na Casa Branca, Joe Biden. Repórter Beatriz Souza, direto para Brasília, mais uma vez. Qual foi o propósito, afinal, dessa comparação? Bem-vinda, Beatriz. Oi, Tiago, muito boa noite. Pois é, ele fez essa relação aí com o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, né? Essas críticas em relação à capacidade cognitiva do presidente Lula. Flávio Bolsonaro, o candidato, não citou de fato uma relação à idade do presidente Lula, mas disse que seria essa capacidade do presidente Lula cognitiva, dizendo o seguinte: a gente relembra, né, que no ano de 2023, 2024, o então candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, teve alguns episódios públicos ali de confusão mental, esquecendo alguns nomes, algumas dificuldades também em relação a conseguir concluir alguns raciocínios. E aí esses episódios foram usados como uma estratégia do atual presidente americano Donald Trump, dizendo que Joe Biden não estava ali com a sua capacidade cognitiva, fazendo críticas também à idade dele. À época, Joe Biden tinha 80 anos, atualmente o presidente Lula tem 80 anos, vai completar 81 em outubro. A gente tem um trecho, Tiago, dessa fala do candidato Flávio Bolsonaro nesse podcast, não citando a idade, mas fazendo essas críticas, né, à capacidade cognitiva e fazendo essa relação com o presidente Joe Biden. Vamos assistir. Quer dizer, o Lula, ele tá completamente Biden. É um processo de bidenização dele que é muito perigoso para o Brasil. E aqui eu não falo com relação à idade cronológica dele, eu falo com relação ao raciocínio dele, com relação às ideias atrasadas e velhas dele. Alguém que não está conectado com o mundo real, que não usa celular. Pois é, eu até relembro, Tiago, que o candidato Flávio Bolsonaro, ele já havia fazendo críticas também em relação à taxação dos Estados Unidos, dizendo que o presidente Lula não estaria sabendo articular, que estaria isolado em relação aos outros países e que a taxação que aconteceu, né, dos Estados Unidos em relação a uma lista de produtos brasileiros, ele associou então ao presidente Lula por essa falta de articulação, de diálogo. E aí eu relembro que a líder do governo aqui no Congresso Nacional, a senadora Tereza Cristina, já havia feito críticas a essas falas do candidato Flávio Bolsonaro e, na época, ela citou como um discurso de etarismo, que é um preconceito em relação à idade. No entanto, a gente viu que ele não citou a idade, mas fez essa relação com o ex-presidente norte-americano Joe Biden, e a gente segue acompanhando, né, Tiago, essa intensificação de críticas na disputa à presidência da República. Volto com você. Pois é, esse confronto está só começando. Beatriz Souza volta daqui a pouquinho de Brasília. Deixa eu trazer Denise Campos de Toledo, a Dora Kramer vai falar também. Começa por você, Denise. Boa noite para você. Bem-vinda. Essa história de etarismo, ele diz, não estou falando da idade, mas sim das ideias velhas. Essa é uma estratégia que pode dar algum tipo de resultado ou acabar acarretando mais críticas a ele. Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Vilela também, que eu não cumprimentei ainda. Tiago, eu acho que é bastante arriscado, principalmente se nós levarmos em conta que há um envelhecimento do eleitorado. Aumentou a fatia dos que têm mais de 60 anos e mais de 70 anos. Há uma menor número de jovens entrando agora para votar, aqueles que podem, que não têm a obrigatoriedade de votar, diminuiu. Houve uma campanha nas eleições anteriores e agora não há essa busca por um eleitorado mais jovem, e ele coloca de uma forma como etarismo mesmo, porque quem associa a Biden, lembra que ele estava tendo problemas físicos na época, ele teve dificuldades de articulação em relação ao debate. Eu acho que é muito difícil você não associar a questão da idade, essa questão de não mexer no celular, de ter essa dificuldade em relação a ideias velhas, eu acho arriscado. Talvez isso cole junto ao eleitorado, que já é da base de apoio de Flávio Bolsonaro. Mas parece ser uma nova estratégia de ataque a Lula, né? A dúvida, Dora, se com esse discurso ele atrai o eleitor indeciso, que não é nem lulista nem bolsonarista. Não, mas não é isso que ele quer. Na verdade, ele quer pintar o Lula como um velho gagá. Foi isso que ele disse. Então, não adianta essa história só aquilo. É igual ele falar
que as urnas, contar uma mentirada lá sobre as urnas que foram, não sei o quê, na Venezuela, e depois dizer, não, mas eu não estou desconfiando das urnas. É a mesma coisa. Ele disse que o Lula é um velho gagá. E mais do que isso, traz à cena os Estados Unidos na figura de alguém cujo partido foi derrotado. Então, aí, entendeu? Se completa esse mosaico que ele quer apresentar. E eu, assim como a Denise, também tenho muitas dúvidas se isso dá certo, gente, porque sabe o que pode acontecer? O eleitorado de 70 a mais também não é obrigado a votar. Depois dos 70, o voto é facultativo. Pode dar uma vontade louca desse pessoal de votar como reação a esse tipo de coisa. Dizer que não é etarismo, claro que é, do mesmo jeito que foi ele chamar a Tereza Cristina de vozinha, outro dia, de um jeito pejorativo, né? E isso porque ele estava querendo conquistá-la para a vice. Então, é isso mesmo. Eu acho que esse é mais um tiro que pode sair pela culatra.